Fala galera do terceiro ano, tudo bem? Bom dia aí para vocês. Vamos fazer uma aulinha aqui de revisão sobre magnetismo e eletromagnetismo. Uma aulinha aí para todas as turmas, tá? E mostrando aqui as estatísticas mais recentes do Enem, mostra que a incidência de magnetismo e eletromagnetismo é baixa comparada às matérias de grande frequência, mas ela ainda tem sua importância, ok? Ela cai com pouca frequência, mas cai. Então, a gente precisa dar uma estudadinha nela. Então, vamos fazer uma única aulinha para a gente revisar a parte de magnetismo e eletromagnetismo, tá bom? Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: a tecnologia de comunicação da etiqueta RFD, chamada etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trens, bagagem aérea e carros nos pedágios. Como assim? O que é essa etiqueta RFID? É aquela etiqueta que bota atrás do retrovisor de um carro, que quando o carro se aproxima de um portão eletrônico, não precisa apertar nada, o portão eletrônico já abre. Por quê? Porque aquela etiquetazinha, aquela tag, chamada em alguns lugares de tag, né, o sensor do portão reconhece ela, entende que é, por exemplo, um morador do condomínio e abre o portão, ok? Então essa etiqueta RFD é como se fosse aquela tag também que abre os pedágios, ok? Então tá. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é o material de vidro ou polímero que envolve o microprocessador e a bobina. O objetivo disso é isolá-lo do meio externo, ok? Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e a potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Então entenda, se eu pego a tagzinha, a etiqueta, no interior dela existe um fio, como ele disse, né? De bobina de metal, feita de cobre ou alumínio, ok? Então um fio assim, ó, formando várias espiras de um condutor, ok? Que se eu aproximar alguma coisa que gere campo magnético disso daqui, ele vai alterar o fluxo magnético que existe no interior desse filamento. E alterando o fluxo magnético gera corrente elétrica, ok? Essa corrente elétrica vai induzir um outro campo magnético, devolve esse campo magnético para quem gerou, que é o leitor, tá? O leitor, que é como se fosse qualquer coisa que emita essas ondas de radiofrequência, que tem a capacidade de recebê-las também, ok? Então ela emite, induz uma corrente elétrica no interior do filamento. Esse filamento devolve esse campo magnético, né? Porque corrente elétrica gera campo magnético, e aí o leitor consegue identificar e reconhecer se aquela etiqueta é acessível ou não, tá bom? Então essa etiqueta funciona sem pilha por quê? Porque existe essa indução eletromagnética chamada de lei de Lenz, ok? Cujo aqui embaixo eu fiz o desenho um pouquinho mais detalhado. Por exemplo, eu tenho um ímã aqui, polo norte, polo sul. Polo norte está gerando o campo magnético, né? O polo sul, afinal, é que recebe campo magnético, entra no polo sul, né? E sai no norte. Então eu desenhei uma espira qualquer ali na frente que está recebendo o campo magnético. O que a lei de Lenz fala mesmo? Bem, nesse caso está havendo um fluxo aqui para a direita, ok? Um fluxo aqui para a direita, que é o campo magnético entrando ali na área. Inclusive, como é que calcula esse fluxo? Né? O fluxo é calculado como o campo magnético vezes a área da região pela qual ele está passando, vezes cosseno do ângulo entre a normal dessa área e a direção do campo, que é fácil de identificar esse ângulo quando eu tenho o campo magnético entrando, quando ele está meio inclinado, né? Aí o campo magnético sai assim. E onde está esse ângulo θ para eu ter que usar o cosseno dele? É o ângulo formado entre a reta normal à superfície. Você pegar a reta normal à superfície,
o ângulo que ela forma com o campo magnético é o ângulo θ, ok? Então, o fluxo é campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre a normal da área e o campo magnético. Que nesse caso que eu desenhei aqui embaixo, essa área vai ficar constante, ok? Porque o que eu vou fazer aqui? Em vez de variar a área, eu vou aproximar o ímã do meu campo. O que vai acontecer na hora que eu aproximo o ímã do meu campo? O meu campo magnético, o fluxo vai tender a aumentar, correto? O fluxo vai tender a aumentar. E a lei de Lenz diz que quando a variação do fluxo é induzida uma DDP no fio que tenda a restabelecer o equilíbrio anterior de fluxo que existia. Como assim? Se o fluxo é para a direita e tende a aumentar, vai ser induzido um campo, ou vai ser induzida uma corrente elétrica no interior do fio que tente restabelecer o campo, o fluxo original, ou seja, vai ser induzido uma corrente que gere fluxo no sentido contrário. Então, se o fluxo era para a direita e tende a aumentar, é induzido um fluxo para a esquerda, ok? E pela regra da mão direita, se você observar, esse fluxo para a esquerda vai ser atingido quando a corrente aqui na parte da frente do filamento for para cima e na parte de trás for para baixo. Basta fazer a regra da mão direita e você vai observar que vai gerar um campo, vai gerar literalmente um campo magnético para a esquerda se você pegar a corrente elétrica nesse sentido aí que eu desenhei, ok? Basta usar a regra da mão direita, tá? Agora, isso tudo é porque eu aproximei o ímã. Se eu tivesse afastado o ímã, o que teria acontecido? Em vez do fluxo magnético tender a aumentar, esse fluxo magnético que era para a direita vai continuar sendo para a direita, só que ele vai tender a diminuir. E aí vai ser induzido uma corrente no fio que tenta restabelecer o fluxo original. Portanto, vai gerar um fluxo para a direita. Já que o fluxo era para a direita e reduziu, vai ser induzido uma corrente que tende a aumentar o fluxo, ok? Para que possa tender a restabelecer o equilíbrio original. Tranquilo? E aí a corrente passa a ser no sentido contrário. Na frente ela passa descendo, lá na parte de trás ela passa subindo. Tranquilo? Então isso é a lei de Lenz, mostrando como é que vai ser a corrente induzida no filamento. E aqui embaixo está a fórmula para definir a DDP induzida de fato. Então, respondendo a questão, a etiqueta funciona sem fios, sem pilhas, porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Ok? É literalmente a lei de Lenz. Essa daqui é a questão seguinte, ok? Então vamos lá. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica e elétrica, o estudante constrói um pequeno gerador utilizando. Quando ele fala pequeno gerador, é um motor, literalmente. Utilizando um fio de cobre diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Então, praticamente aqui, ó, vou pegar de preto, um fio com várias voltas, sobe, ok? E aí esse fio, vou tentar fazer um pouquinho melhor. Pega, vem, dá N voltas e retorna, ok? Isso daqui vai estar recebendo um campo magnético gerado por dois ímãs. Na esquerda, um na direita. Ok, vamos, sei lá, supor norte aqui, sul aqui. Então esse campo está indo da esquerda para a direita. Beleza? E essa
esses filamentos aqui, que geram o que seria, né, as espiras, né, circulares, as N espiras circulares, ela tem uma área A, ok? Esse fio, se você pegar o fio, desenhar o fio assim, ó, o fio tem outra areazinha aqui, ok? Então aqui eu estou desenhando o fio, tem outra areazinha, são áreas diferentes. Existe a área da espira, que é aquele azão lá embaixo, e existe a área do fio, são duas áreas diferentes, beleza? E essa espira, obviamente, ela está presa no eixo de alguma coisa que, se esse eixo girar, essa espira também giraria, ok? Opa, deixa eu botar aqui. Essa espira também giraria com uma frequência F, beleza? Então tá. Tranquilo, tranquilo. Então, ó, quando essa espira girar, ela vai sofrer, né, uma tensão induzida e, portanto, a corrente induzida também, ok? Então, ó, ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente elétrica I. Para dobrar o valor da tensão do gerador mantendo constante o valor da corrente I, o estudante deve dobrar o quê? Bem, pensa na primeira lei da eletrodinâmica. Uri, concorda que para eu dobrar o U e manter o I constante, eu tenho que dobrar a resistência? Então, nas condições que a questão pediu, que é dobrar a tensão e manter a corrente, eu vou ser obrigado a dobrar a resistência. Então, qual dessas 5 opções gera um aumento da DDP através de um aumento da resistência? Beleza? A opção que indica isso vai ser a resposta. Então vamos lá. Vamos pegar a última opção lá que fala do diâmetro de um fio. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área de um fio, ok? Se eu aumentar o diâmetro do fio, que é a letra E, eu vou aumentar a área. Se eu aumentar a área, eu vou fazer o que com a resistência? Diminui. Tem alguma coisa a ver com o que a gente está procurando? Não. Então, item E errado. O que a gente está procurando? Qual é a propriedade que, se eu dobrar o valor, vai dobrar a tensão dobrando a resistência. Não basta dobrar a tensão, tem que dobrar a tensão dobrando a resistência, porque só assim mantém a corrente constante, como foi pedido no enunciado. Ok? Inclusive, como é que a gente calcula, né, a tensão induzida no fio? Tensão induzida no fio é variação do fluxo magnético ao longo do tempo, correto? Ao longo do tempo. E como é que a gente calcula o fluxo magnético? É o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a reta normal à área, ok? Que é o ângulo θ. Beleza. Se você for analisar outras coisas, por exemplo, frequência de giro. Se você aumentar a frequência com que a espira gira, você vai diminuir o tempo para variar a mesma quantidade de fluxo. E se você diminui o tempo, você realmente aumenta o campo e, de fato, você dobraria a tensão como ele pediu na questão. Mas você não dobraria aumentando a resistência. Não seria da forma que tem que ser. Então, tá errado. Frequência não pode ser, porque ela até dobra a tensão, mas ela não dobra a tensão mantendo constante a corrente. Só tem uma maneira de manter constante a corrente enquanto dobra a tensão, mantendo ou pegando a resistência e dobrando, ou pegando o resistor, que é o fio como um todo, e dobrando sua resistência, tá? A intensidade do campo magnético. Poxa, se eu dobrar o campo magnético, vai dobrar o fluxo, e se dobra o fluxo, dobra a tensão induzida. Tá perfeito, mas o que isso tem a ver com dobrar a resistência do resistor? Nada. Então não me serve, porque eu tenho que dobrar a DDP induzida dobrando a resistência do resistor. Letra C, tá errado.
tanto a letra D quanto a letra A, ambas dobram, ambas geram um aumento de fato da tensão induzida. Porém, dobrar a área das espiras, se você dobrar a área das espiras, você não necessariamente vai ter dobrado o comprimento do fio, ok? É como se fosse um círculo aqui, você tem um raio. Você dobra o raio, a área vai dobrar? Não. Ou seja, se a área dobrar, o raio vai ter dobrado? Também não. A relação entre eles não é tão direta, afinal a área é igual a πr ao quadrado. Se o raio dobra, a área aumenta 4 vezes. Para a área dobrar, o raio tem que aumentar raiz de 2 vezes, ok? Aproximadamente 1,41. Tá? Então, para a área dobrar, o raio aumenta 0,41 vezes, ok? Beleza? Que é a mesma proporção com que a circunferência cresce também, que seria o comprimento do fio. Por isso que eu fiz essa relação do que tem a ver a área com o raio, né? É porque se o raio dobrar, o comprimento da circunferência vai ter dobrado, que é o comprimento do fio. E como eu quero dobrar a resistência, se você pegar a fórmula ρ vezes L sobre A, só tem uma maneira de dobrar a resistência usando essa fórmula, dobrando o comprimento do fio. Se eu dobrar o comprimento do fio, eu dobro a resistência e eu tenho aumento da tensão da forma que eu estou procurando. Eu não vou dobrar o comprimento do fio se eu dobrar a área das espiras, ok? Porque se eu dobrar a área das espiras, eu vou aumentar o raio em raiz de 2 vezes, 1,4. Então eu vou aumentar o comprimento do fio em 1,4, que não é o que eu estou procurando. Estou procurando dobrar. E você dobra como? Dobrando o número de espiras. Aí você dobra o comprimento do fio necessário. E aí você vai estar dobrando tanto a DDP quanto a resistência da mesma forma. Resposta: número de espiras. Ok? Afinal, como é que eu aumento a DDP pelo aumento do número de espiras? Porque o fluxo é calculado como μ vezes I sobre 2R em uma espira circular. Só que se eu tiver mais de uma espira, eu multiplico isso aqui pelo número de espiras. Então, se eu dobrar o número de espiras, eu vou estar de fato dobrando o campo magnético. E vou estar dobrando da forma que eu queria, que é dobrando a resistência. Ok? Então, essa é a resposta. Então, essa é uma questão relativamente muito bem elaborada, ok? Que ela envolve quase todos os conceitos aqui da eletrodinâmica, tudo junto, tá bom? Então, seguindo para a próxima questão. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que esteja afetada por um tumor. Nesse tipo de tratamento, as nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento das células. A pergunta é por que esse acontecimento acontece, né? Como acontece esse aumento de temperatura, né? Pelo amor de Deus, acontece o acontecimento, Ave Maria. A elevação de temperatura descrita ocorre por quê? Porque, deixa eu ler aqui as alternativas, o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Não, o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem. Tá certo isso, transferindo calor por atrito. É exatamente isso. Ok? É isso mesmo. É isso mesmo. As nanopartículas começam a girar no interior do fio, ok? Ou do fio, perdão, no interior aí, tá? Do corpo, elas começam a girarem e por atrito umas com as outras, com o que tiver em volta, não precisa ser uma nanopartícula com a outra necessariamente, mas com o que tiver em volta, ela vai atritando e, portanto, vai aquecendo. Então, ela vai aquecendo porque ela está girando e batendo nas coisas, tá? E ela vai girando por causa desse campo magnético alternado. Tranquilo? Então, resposta
Letra B. Próxima questão aqui. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno de indução eletromagnética descoberto por Michael Faraday, do século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com velocidades iguais a v, ambas de mesma velocidade, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Bem, o movimento que eles estavam fazendo era de se afastar. Logo, quer dizer que o fluxo gerado pelo ímã era para a direita e esse fluxo estava tendendo a diminuir porque eles estavam se afastando. Então, nessa figura estava sendo gerada uma corrente elétrica que gerasse no interior desse solenoide um campo magnético para a direita, para compensar o fato que ele estava sendo reduzido. Okay? Então, existiria um campo magnético induzido que iria para a direita, compensar a redução do fluxo que estava acontecendo. Tá? Então, a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido apresentado na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para... Bem, se eu quiser, de novo, fazer com que ocorra essa corrente da figura, então eu tenho que fazer com que esse fluxo magnético peça um campo magnético para a direita. Como? Se o fluxo for para a direita e diminuir, vai ser necessário que induza um campo para a direita. Ou, se o fluxo magnético for para a esquerda e ele tender a aumentar, vai ter que ser gerada uma corrente elétrica no interior aqui desse solenoide, uma corrente elétrica que induza o campo magnético para a direita. Afinal, se o campo era para a esquerda e ele tendeu a aumentar, a indução tende a restabelecer o equilíbrio. Então, ele vai tentar diminuir, fazendo como? Criando um campo magnético para a direita. Então, essa é outra maneira de repetir essa corrente elétrica, cujo qual a resposta é a letra A. É quando a espira se mover para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida, ou seja, sul e norte. Tudo bem? Ou seja, essa situação deles se moverem um na direção do outro, com os polos do ímã trocados, gera exatamente a situação que eu falei. Um fluxo para a esquerda que vai tender a aumentar, porque eles estão se aproximando. E isso induz um campo magnético para a direita, ok? Para tentar restabelecer o equilíbrio dito pela lei de Lenz. E aí gera corrente no mesmo sentido, que é a corrente que induz um campo magnético para a direita. Resposta, letra A. As cercas elétricas instaladas nas zonas urbanas são dispositivos de segurança planejados para inibir roubos e devem ser projetados para, no máximo, assustar as pessoas que toquem a fiação que delimita os domínios de uma propriedade. A legislação vigente que trata sobre as cercas elétricas determina que a unidade de controle deverá ser constituída, no mínimo, de um aparelho energizador de cercas que apresente um transformador e um capacitor. Ela também menciona que o tipo de corrente deve ser pulsante, ou seja, corrente alternada. Tá? Considere que o transformador supracitado seja constituído basicamente por um enrolamento primário e outro secundário, e que este último está ligado diretamente à fiação. A função do transformador em uma cerca é... A função de um transformador é sempre pegar a corrente elétrica que está sobre uma DDP e transformar em outra corrente elétrica sobre outra tensão, ok? E tudo isso depende do número de voltas que existe numa parte e na outra do transformador, beleza? Então, o objetivo é o quê? É reduzir a intensidade da corrente elétrica para o próximo filamento. Reduzir a intensidade da corrente elétrica associada ao sistema secundário, que é o próximo circuito. Okay? Inclusive, a razão entre o número de espiras ela é invertida em relação à proporção das correntes. Ok? O que quer dizer que quanto maior
o número de espiras de um lado, maior vai ser a corrente elétrica do outro. Beleza? Ok? Então, é isso daqui que acontece. Bacana? Vamos para a última questão. Opa, aqui. Vamos para essa última questãozinha para a aula de hoje, que é a 52 de 2011. Ó, o manual de funcionamento de um capacitor de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina e se induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque literalmente o fio de nylon não é mais um condutor elétrico e, portanto, ele não vai gerar um campo magnético para poder criar um fluxo magnético para poder variar e induzir uma corrente elétrica, ok? Ou seja, não emite mais som porque a corda de nylon isola a passagem de corrente elétrica da bobina. Isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Perdão, eu tinha ficado com dúvida aqui na hora que eu li. Foi um pouquinho do cansaço. Ele isola a passagem de corrente elétrica. Perdão, ele é um isolante elétrico. Eu li o item aqui já pela metade, já fui marcando. Galera, ele é um isolante. Ele não permite a passagem de corrente elétrica, ok? Justamente por ser um isolante. A falta da passagem de campo elétrico ou de corrente elétrica é que impede de gerar o campo magnético, que impede de gerar a variação de fluxo necessária para que todo esse fenômeno ocorra. Então, é o fato dele ser um isolante elétrico. Mas não tem nada a ver com isolar a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele é um isolante elétrico e impede a criação do campo magnético que vai induzir uma corrente elétrica na bobina. Não existe essa indução aqui na situação. E não tem nada a ver com isolamento de passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante, nada. Tá? É porque apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente. Afinal, ele não é um indutor elétrico ou um condutor elétrico, ok? Para permitir a corrente. Então, é isso. Essa é a resposta à questão. Beleza? E assim nós encerramos uma aulinha aqui com revisão de magnetismo e eletromagnetismo para vocês. Beleza?